Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, hoje dia 10 de junho de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Mas um programa inédito, direto para o nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, através do nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir, compartilhar, comentar. Comentários que infelizmente não estarão sendo lidos nesse programa por estar sendo gravado, mas que na medida do possível a gente vai estar interagindo com vocês ou encaminhando para os participantes dessa bancada. Nossa Estação Hamburgo de hoje é especial com a presença do vereador enfermeiro Vilmar, né? Vilmar Emílio Hemming, junto com eles os seus advogados, Dr. Alexandre Pienes, Dr. Luciano Manini e comigo Eduardo Schmitz, o nosso Dudu News. A gente vai conversar um pouco sobre o processo, né, que acabou culminando com a cassação do mandato do vereador, sobre os desdobramentos dessa situação que vem por aí também, e também dando a oportunidade dele, mesmo que já passado essa fase do processo político, de conversar um pouco com o nosso telespectador sobre... A gente viu na semana passada, Vilmar, uma angústia muito grande contida dentro de ti, e fiz a meia-culpa de que, em que pese o Aurélio Decker ter aberto espaço para que tu viesse falar, naquele momento a tua defesa achou melhor que tu não falasse publicamente sobre isso, já que já havia um grande apelo da opinião pública contrário a ti, mas ele trouxe, enfim, a outra parte, deu espaço a ela para que se pronunciasse, né? Então esse espaço desde sempre esteve aberto a ti, mas que bom que nesse momento a gente pode estar tentando dirimir essas questões, ou pelo menos te dar a oportunidade de conversar com o nosso telespectador a respeito disso. Dudu News, boa noite. Vamos fazer um programa meio diferente hoje, todos nós meio mascarados aqui, porque estamos muito próximos. Depois, quando o Vilmar for falar, ele tira a máscara e se dirige diretamente ao nosso telespectador. Boa noite, Dudu. Boa noite, Rodrigão. Boa noite aos doutores. Boa noite ao estimado vereador enfermeiro Vilmar, que está aqui conosco essa noite. É um tema muito importante, um tema muito relevante para a nossa comunidade hamburguense, e eu acho muito importante também dar voz, neste momento, ao vereador enfermeiro Vilmar, para ele dar as suas explicações, para ele trazer os fatos. Isso é muito importante. Agradeço também a presença dos dois advogados aqui, muito importante a presença dos senhores, até para a gente entender tudo o que aconteceu nesses bastidores deste processo longínquo desde o ano passado. Obrigado. Vilmar Emílio Hemming, enfermeiro Vilmar, edil da nossa cidade, muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa Vale TV, à nossa Estação Hamburgo. Boa noite, Rodrigo. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade, já estive algumas vezes aqui na Vale TV, a gente já fez alguns programas, então só tenho que agradecer. E é uma oportunidade boa para a gente vir também agora falar a respeito do lado meu, do lado que ocasionou aí a cassação do meu mandato nessa última segunda-feira à noite. E dizer, Rodrigo, que quando houve essa denúncia, que foi em setembro de 2019, no ano passado, eu já imaginava que poderia possivelmente ser cassado, até porque o governo, o executivo, ele já tinha a maioria de vereadores, já tinha 10 que seriam o necessário para garantir a cassação do meu mandato. E isso realmente, de lá para cá, a gente viveu uma angústia muito grande, que nem relatei, uma tortura psicológica, entendeu? Porque só mesmo você estando ali para poder sentir realmente quanto dói na gente a gente ouvir coisas que não são reais, fantasias, inverdades, e a gente querer falar e dizer e gritar que não é verdade, mas a gente também tem que cuidar em relação à nossa defesa.
Então, muitas coisas que eu gostaria de ter falado ano passado, eu não podia falar, porque para não estragar minha defesa, tanto no Conselho de Ética ali, como no Judiciário. Mas sempre a verdade prevalece, sabe? E vai prevalecer, sabe? O que a gente fica é triste, sabe? De saber que qualquer pessoa poderia estar no meu lugar e passar por isso, sabe? Então, eu não gostaria que nenhuma pessoa passasse pelo que eu passei nesses meses ali, sabe? Porque dói muito, sabe? Eu tenho filhos, então várias vezes eu tive que explicar para o meu filho, o Pietro, que tem 11 anos, sabe? O que era assédio, ele quer saber o que é assédio, ele faz muitas perguntas, sabe? Ontem, por exemplo, ele me ligou e perguntou se eu tinha sido demitido da Câmara, sabe? Então, e também para as pessoas que me conhecem, sabe? Mas quando houve essa armação política ali, ela foi montada, e eu acredito, pela minha posição como vereador. Porque eu cheguei, quando eu decidi que eu ia trabalhar de um lado, que era o lado da população, da comunidade, do povo, eu sabia também que eu enfrentaria ali para frente, sabe, bastante resistência. Porque quando tu está do lado do governo, tudo é mais fácil. Tudo acontece mais rápido. E quando tu está na oposição, as coisas não acontecem da forma que tu gostaria. Por exemplo, os meus pedidos lá, eu sabia, por exemplo, que chegavam na Secretaria de Obras, por exemplo, ficavam engavetados. Isso não aconteceu só nesse governo, aconteceu em outros governos também. E eu acredito que não só comigo, mas também com outros colegas. Pela posição, poderia ter 30 cargos na prefeitura, está do lado do executivo, mas eu escolhi não quero ter nenhum cargo no executivo, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero lutar por aquilo que é certo, aquilo que é errado. E isso atrapalha, muitas vezes, sabe, aquilo que o executivo, vereadores, às vezes, querem fazer, sabe, e a gente acaba atrapalhando. Então, eu acredito que eu fui um empecilho no caminho de algumas pessoas. Então, houve essa ideia dessa armação. Logo após, 5 dias, Rodrigo, 5 dias após eu ter sido ameaçado de morte na Câmara lá, sabe? Onde eu fui ameaçado que iam me desmanchar a pau, sabe? 5 dias após. Tu entendeu? Então, isso realmente chama muita atenção do tamanho, sabe, da crueldade que as pessoas têm, assim, para prejudicar. Eu não teria coragem para fazer o que fizeram comigo para ninguém. Poderia ser o pior inimigo meu, mas eu chegaria e ia com certeza dizer para ele, não gosto de ti, mas não ia prejudicar, porque prejudicar, tentar fazer com que o cara seja um criminoso é muito triste, sabe? É muito ruim, é muito complicado. Tu tem que estar na pele assim para te saber realmente, sabe? Às vezes é muito fácil tu falar atrás de um telefone, atrás de um computador, sabe? Mas tu sentir na pele aquilo que eu senti desde o ano passado, cara, não desejo a ninguém mesmo. Vamos chamar para essa conversa também os teus acompanhantes aqui, Vilmar. O Dr. Luciano Manini é responsável por parte da defesa política, né, doutor, dentro do Conselho de Ética, e apoiando ele dentro desse momento até aqui. Imagino que ainda tenhamos desdobramentos também desse processo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. Pedir licença aqui, boa noite a todos, Rodrigão, Dudu News, meu cliente e amigo, enfermeiro Vilmar, meu colega e amigo também, doutor Alexandre Pienes. Então, estamos realmente diante de um processo político, né? E a gente sabe como funciona, de fato, um processo político, né? A Casa Legislativa, ela tem esse poder, né, de fazer um julgamento de cunho, evidentemente, político, como foi, né? Isso acontece em processos de cassação de prefeitos e também ocorreu neste processo de perda de mandato por suposta quebra de decoro parlamentar, né? O que a gente viu foi, na verdade, assim, um evidente cerceamento de defesa. A gente pediu muitas provas mesmo, muitas provas. E não havia o interesse do Conselho de Ética em acolher o deferimento de tais provas, né?
como, por exemplo, né, a suposta vítima teria alegado que lá em janeiro de 2019, o enfermeiro Vilmar e ela estariam em determinado ponto, determinado lugar, e para provar a inexistência disso, nós, então, solicitamos que se oficiasse as operadoras de celular, para verificar aonde estavam esses celulares naquele dia, né? Se o enfermeiro Vilmar e a suposta vítima estavam naquele dia, naquele local. E foi negado sobre a alegação de que o número dos telefones não teriam sido informados, o que chega a ser até estranho, porque isso está no inquérito policial, né? Então, a gente vê que o indeferimento de provas, e foram diversos indeferimentos de provas, até acabou ensejando o ajuizamento de uma ação anulatória, né? Que o juiz acolheu esse cerceamento de defesa, certo? E determinou que o Conselho de Ética se manifestasse sobre o pedido de cada uma delas. Mesmo assim, né, se manifestou e fugiu do deferimento. Na oitiva, ocorreram, depois dessa ação anulatória, ocorreram a oitiva de diversas testemunhas, certo? E sendo que lá no relatório final, a relatora diz que o nosso pedido não tinha sentido algum de determinada prova, porque determinada testemunha, determinado motorista de Uber sequer teria sido ouvido no processo. Isso estava no relatório final que julgou o vereador. Que foi lido na última segunda. Que foi lido no final, um pouco antes, então, da sessão que determinou a perda de cassação do mandato, né? Só que esta testemunha foi ouvida, evidenciando, então, que, na verdade, a relatora se utilizou de um relatório que já estava pronto desde o ano passado, né? A gente provocou, inclusive a relatora, por meio do que a gente chama de embargos de declaração. Mas vem cá, relatora, né? A senhora está dizendo aqui que não foi ouvida tal testemunha, e eu tenho aqui o termo de oitiva dela, né? O que a senhora tem para dizer? E nada foi dito. Foi a julgamento, passou assim, né? Inclusive, também não foi nem analisado um parecer de um perito, né? Nós contratamos um perito para analisar as supostas conversas que teria ocorrido. Eu fiquei impressionado com a fragilidade dessa tenho algum conhecimento jurídico e, evidentemente, um processo civil transcorreria de outra forma, todo esse andamento, de uma forma muito mais técnica do que da forma política como eventualmente aconteceu. Evidente. Mas eu vi a formação de uma prova que o doutor fez, mostrando as conversas, assim, na verdade a simulação de uma conversa, porque ela não existiu. Perfeito, nunca existiu. E está printado aqui perfeitamente, evidentemente, a partir deste print simples, que foi dado de uma conversa armada, montada, construída, né, através de uma forma simples de uma edição básica aqui. Uma ata notarial, mesmo instrumento que serviu para comprovar em outro momento as conversas que seriam as quentes. Perfeito. Que seriam as conversas realizadas entre vocês. Quer dizer, o senhor conseguiu chegar de uma forma tergiversando aí a situação, exatamente na mesma situação que aquilo que seria a realidade dos fatos trazidos pela outra parte, né? Ou seja, se não fosse periciado devidamente, pode-se construir facilmente essa prova. Sem dúvida. E foi isso que vocês alegaram, questionaram de que isso não poderia não ser, de que não seria esta conversa, e logo é muito fácil construir essa conversa e, inclusive, dar fé pública através de uma ata notarial. Perfeitamente. Né? Aliás, né, até para esclarecer uma conversa... Estou com os dois documentos na mão aqui. Né? Para esclarecer uma conversa de um vereador convidando outro vereador para tomar um chimarrão. Mas ela nunca aconteceu. Vamos tomar um chimarrão Seria amanhã. Exatamente a conversa entre... Eu posso falar os nomes? Pode, não tem problema. É o inspetor Luz e a vereadora Tita. Isso aqui também fez parte da defesa de vocês. Fez parte da defesa, Está juntado aos autos desse processo. Vamos convidar o doutor Alexandre também para participar dessa nossa conversa e possamos voltar a conversar mais com o vereador Vilmar.
Doutor Alexandre Pianes, muito boa noite, seja muito bem-vindo sempre à nossa Vale TV, doutor. Assim como o colega Luciano, primeiramente, vou pedir licença. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, enfermeiro Vilmar, meu colega Luciano Manini, Dudu News, que tenho satisfação de conhecer pessoalmente hoje, né? Já conheci pelas redes sociais, mas pessoalmente hoje. Rodrigão, realmente uma situação muito complexa, né? Quando a gente tem um julgamento político que não respeita, ao ver da defesa técnica, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Então, dificulta um pouco nós desenvolvermos a defesa de uma forma que consigamos elucidar realmente os fatos. Ao meu ver, a minha opinião pessoal é que esse processo deveria ter permanecido suspenso até o término, até o trânsito julgado do processo criminal, onde nós, sim, iríamos ver se havia a ocorrência ou não de algum crime, iríamos averiguar a culpabilidade ou não do enfermeiro Vilmar. Infelizmente, não foi possível. São esferas independentes, a esfera administrativa é uma, a esfera criminal é outra. E, com certeza, Rodrigo, assim como foi feito no processo no Conselho de Ética, nós também buscaremos elucidar esses fatos na esfera criminal. Não podemos entrar em maiores detalhes em respeito ao sigilo que foi estabelecido no processo, também nem queremos entrar em detalhes aqui, não é o momento de trazermos eventuais teses defensivas, dizer o que está certo, o que está errado ou não. Vamos debater isso no judiciário, onde sim, Rodrigo, onde sim são respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa e se consegue desenvolver a defesa de uma forma ampla, sem levar questões políticas em consideração. Então, lá sim, a gente vai conversar, vai apresentar, vai amadurecer as teses com o objetivo de provar a não ocorrência dos fatos e, consequentemente, a inocência do enfermeiro Vilmar. Imagino, doutor Alexandre, a seu cargo está o julgamento criminal, né? Que, bom, se o estrago é gigantesco na vida pública e civil do enfermeiro a partir dessa cassação, evidentemente a preocupação com o julgamento criminal ela é ainda maior, né? Não, com certeza, Rodrigão. O estrago já é enorme, mas ele pode ser ainda mais traumático e doloroso. Assim como bem mencionado pelo enfermeiro Vilmar, o abalo psicológico, né, esse terror psicológico, ele permeia qualquer processo crime, ainda mais quando há uma imputação injusta de eventual fato criminoso. Então, imagino a dor, todo o transtorno que o enfermeiro passou durante esses longos 9 meses, em que tramitou esse processo junto à Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. E o interessante é que nós conseguimos fazer um trabalho desde o início, Rodrigo. Então, conseguimos analisar tudo que tínhamos em mãos, as informações, enfim, para conseguirmos trabalhar desde o início com o que nós consideramos a verdade da situação e dos fatos. Esperamos, né, como disse anteriormente, no Poder Judiciário, utilizarmos do que gostaríamos de ter utilizado no Conselho de Ética, enfim, né, nos foi impossibilitado, não, sob a argumentação de que repetidas vezes foi respeitado o contraditório, foi respeitado a ampla defesa, com todo respeito ao responsável por essa afirmação, para mim não foi respeitado o contraditório para a defesa. Para mim se respeita esses dois preceitos constitucionais básicos de um processo, quer seja crime, quer seja civil, administrativo, quando realmente se dá a possibilidade de exercer esse direito, de produzir uma prova em que a defesa técnica considere imprescindível para o deslinde do feito. E foi o que a gente não constatou neste processo ético-disciplinar. E mais uma coisa, Rodrigo, não foi deferida quase que nenhuma prova, a não ser da oitiva das testemunhas, doutor Luciano, não sei se estou equivocado. De forma disfarçada, né, ouviram as testemunhas, mas os demais, nenhum documento. Eu tenho também a preocupação, né, doutor Alexandre, Luciano e Vilmar, de que a gente não faça, nem que se transforme em vilão, tampouco que se transforme em santo qualquer um das partes, né? Mas que se restabeleça a verdade, se estabeleça uma verdade. Eu acho que o enfermeiro Vilmar ele tem a visão de que já falou sobre isso, né? Já foi condenado há muito tempo, sob o ponto de vista
político há muitos meses atrás, há quase ano. E sob o ponto de vista público, doutor, a gente sabe que muita gente escreveram barbaridades a respeito do senhor sem compreender tudo e já saíram criticando. Algumas pessoas que lhe acompanhavam do seu mandato anterior ou do início desse mandato que não concordavam ou politicamente ou ideologicamente com a sua visão de mundo. Então eu imagino que tenha muita gente que tem os seus porquês muito particulares, muita gente que tem a defesa da mulher como um todo, né? Eu não sei se a prova ela é principalmente, se a acusação ela é contra, sobretudo, a minoridade dela ou mais especificamente contra o assédio sexual como funcionária dele, o que não era, né? Uhum. Não sei o que era mais relevante dentro da questão do decoro, exatamente. Mas eu imagino, doutor, que de alguma forma para ter acontecido isso tudo, houve em alguns momentos uma reciprocidade na relação. Eu não sei o que o senhor pode falar e gostaria de comentar sobre isso, evidentemente, mas que culminou com isso que é uma tragédia na sua vida, evidentemente, né? Ninguém gostaria de ser caçado, tendo motivo ou não tendo motivo, enfim. Como é que o senhor está nesse momento, doutor, o enfermeiro Vilmar? Como é que tu estás agora? A gente viu logo depois, Dudu foi com exclusividade, inclusive, a tua direção, logo que deu o resultado, tu saíste do plenário, entregaste a chave, estava muito alterado aos gritos, né? Muito explodindo realmente de emoções, né? Como é que tu tá? Como é tudo isto? E de que forma isto tudo é uma grande injustiça? Rodrigo, eu já esperava a cassação lá, até porque o governo tinha maioria. Então a gente já estava com essa expectativa, né, de ser cassado lá o mandato, tanto que a gente já estava preparado, já estava amaciado com a possibilidade de ser cassado naquela noite. E quando eu então cheguei na sessão, entrei no plenário ali, eu já vi que o circo já estava armado, até porque, Rodrigo, desde o início da pandemia está suspenso, né, a participação da população no plenário, em razão, sabe, do Covid, para proteger, sabe. Então existe esse trabalho lá na Câmara. Mas o que me chamou a atenção é que liberaram, entendeu? Estava liberado naquele dia ali para a população, para o jornalista, mesmo a gente sabendo que a gente não tem nada para esconder, sabe, para o jornalista, mas estava liberado. Então a gente já viu que estava preparado ali, ó, esse circo, onde a relatora leu o relatório, que eu acredito que não foi um relatório que ela fez. O relatório ela não fez, aquele relatório, alguém fez para ela e entregou para ela um relatório provavelmente que estava pronto desde o ano passado. Ela foi acrescentando algumas coisas ali. E só foi lido o relatório, mas a gente não teve a defesa para fazer o contraponto daquele relatório da vereadora Tita. Então o que acontece? Ali já houve um cerceamento de defesa, porque os vereadores votaram um relatório que foi feito por uma relatora do Conselho de Ética, que é do partido da prefeita da nossa cidade, que não foi passado para os vereadores sobre o conteúdo do que os meus defensores, tanto o Vanir, o Alexandre, o Luciano, solicitaram junto ao Conselho de Ética. Isso não foi falado. Ela só falou o que ela concluiu, que eles concluíram. E os vereadores votaram sem saber o real, na verdade. Eles votaram, os 10, principalmente os 10 da base, votaram porque eles tinham que votar. Se eles votassem contra, provavelmente outro dia iam perder uma meia dúzia de cargos. E é assim que funciona a política. Isso também justifica, então, o senhor ter votado sozinho na sua inocência? Eu votei sozinho porque eu tenho a convicção de que eu sou inocente, de que fizeram uma armadilha para mim, para me prejudicar, pela minha posição de fiscalizar, de cobrar do executivo, sabe?
e pelo reduto eleitoral. Pelo reduto eleitoral que eu tenho, não só no meu bairro lá, e dá para ver a quantidade de apoio que eu tenho recebido diariamente da comunidade, pessoas que nem me conhecem, nunca conversaram comigo, mas estão ali me defendendo, me apoiando. Então a gente vê a quantidade de amigos que a gente tem nessas horas. Mas me deixa triste, chateado, sabe? Quando houve lá a votação e deu 13-1, eu já não estava no plenário. Eu votei e fui lá no plenarinho fazer um vídeo, entendeu? Informando a minha comunidade a respeito da cassação do meu mandato. Foi aí que chegou os outros jornalistas e eu respondi algumas perguntas ali. Mas como já estava certo desde o início que eu ia ser cassado, desde quando eles já tinham os 10 votos, desde o ano passado, comprometidos com o governo para me cassar, para me tirar de cena, eu acredito que os outros vereadores, já sabendo também que o voto deles não ia mudar nada, acabaram então optando, né, e acompanhando os outros colegas vereadores. Saí chateado, sabe, chateado com a forma, sabe, que eu fui tratado lá, sabe, que eu fui retirado, sem poder ter os meus defensores lá para fazer o contraponto, para me defender lá, sabe. Então, só tinha uma parte, que nem ocorreu durante todo o processo. O inspetor Luz, a vereadora Tita, de forma parcial eles conduziram, nenhuma forma imparcial. Eles deveriam analisar os dois casos, analisar bem, pedir ajuda se eles não conseguissem decidir. Mas assim, eu já estava pendente para um lado, da forma parcial desde o início. Tanto que me leva a crer isso, que as reuniões que aconteciam da relatora junto com os seus cabos eleitorais, eu sempre soube de tudo, sempre soube. E ela não demonstrava nada de... nada assim que... nada em relação ao processo do Conselho de Ética, nada assim que ela não pudesse falar, ela falava tudo. Ela falava abertamente sobre o processo no Conselho de Ética, que eu era isso, que eu era aquilo, assim, para os próprios companheiros, os próprios CCs dela, que ela fazia as reuniões. E o vereador, que é o presidente da Comissão de Ética, era o leva e traz, tanto para o partido dele, para os colegas vereadores. Então ali, ó, realmente a imparcialidade não houve. Houve uma parcialidade. Eu quero mostrar uma coisa que eu fiz em 2 minutos aqui, sentado nesta bancada para vocês. Eu fui no Facebook desse senhor que está sentado ao meu lado, salvei a foto de perfil dele, fui no meu WhatsApp, mudei, botei a foto de perfil dele, botei o nome dele. Muitas pessoas vieram me perguntar por que é que eu tinha mudado a foto de perfil do meu WhatsApp, mas o meu telefone é do Rodrigo Stephan agora. Essas provas que vocês mostraram aqui, de uma forma rápida e precisa, eu fiz isso aqui. Em 5 minutos, sem querer. Tu tá ajudando a defesa dele? Não, eu tô mostrando, porque isso me deixou encucado quando vocês falaram aqui. E eu falei, vamos ver se funciona. E tu entendeu que pode fazer um print e levar lá no cartório, e o cartório vai dizer, é verdade. É verdade. Então tá aqui. É isso, doutor? É isso, tem um detalhe, viu? Tem dois tabelionatos que fazem atas notariais, tá? Um tabelionato não faz de print, tá? Outro faz. Por quê? Porque a tabeliã de um dos tabelionatos falou, olha, eu não tenho como certificar conversas de imagens. Eu preciso entrar no teu WhatsApp para certificar. Olha só. Daí eu disse, mas eu não tenho essa conversa, então eu não vou certificar. Coincidentemente, a ata que foi juntada ao processo é desse que... Do mesmo tabelionato. Tá bem? Não vou citar nomes, obviamente, porque a gente não conhece tem necessidade, os né? dois Claro. tabelião, né, são amigos nossos, né? Enfim, todos prestam um excelente trabalho público, né? Mas é entendimento de tabelião. E o entendimento de um dos tabeliões é... Como é que é o plural agora? É tabeliões. Tabeliões, né? Tabeliões. Agora Tabeliões. Enfim, de que não se pode certificar prints, que foi o que aconteceu. Eu posso fazer 2 questionamentos Por favor, ao vereador. O Conselho de Ética foi ético?
Não, o Conselho de Ético não foi ético, porque no momento que ele começou a vazar informações ali, tanto nas reuniões que a relatora fazia na sua casa, na casa de outros amigos, quando o presidente saía passando informações, vazando informações, não foi ético. Não foi ético, sabe, ali faltou ética profissional. Porque muitas vezes a gente se confundia lá. O presidente da Comissão de Ética da Câmara, ele está ali como policial ou como vereador? E isso ele confundiu. Ele dava uma de policial, uma de vereador, sabe? E a relatora Tita fazia o que o presidente fazia. Então, na verdade, o presidente da Comissão de Ética era, ao mesmo tempo, o relator da Comissão de Ética. Então, não houve ética nenhuma, sabe? Faltou... E naquela sessão específica da Câmara de Vereadores, qual era o sentimento do senhor naquela sessão? E não só nessa, como naquela que o senhor citou agora há pouco, de 5 dias antes desse processo iniciar na Câmara. Qual era o sentimento do senhor depois daquela sessão e nesta sessão que culminou na sua cassação? O sentimento era, assim, quando eu cheguei na Câmara, eu olhei para os vereadores, olhei ali para todo mundo, já sabendo do resultado, sabe? Foi um sentimento de tristeza, sabe, por estar passando por uma situação dessas, de ser julgado daquela forma, sabe, sem direito de defesa naquele momento ali, sabe, porque eu acompanhei outros casos em outras regiões ali e a gente viu que realmente às vezes tinha 2, 3 horas para a defesa fazer ali, sabe, para os outros colegas vereadores, e eu não tive essa oportunidade porque a comissão, o Conselho de Ética, sabe, não deu essa oportunidade. Então eu fui julgado estando presente sem defesa. Então foi triste. E depois que houve a cassação ali, os 13-1, eu me senti um pouco aliviado, sabe, um alívio no peito, assim, porque a pressão era muito grande, sabe, a por pressão. Pior que fosse o resultado, ter terminado era um alívio. Era um alívio, porque eu não aguentava mais, assim, sabe, toda vez que eu tinha sessão na Câmara, eu sentia os grupinhos ali formados, sabe, com o único intuito, me tirar de cena, sabe. E tu sente, que nem a gente sente quando alguém, um colega, assim, dentro do trabalho, tá falando mal da gente, tá criando problemas, a gente tem esse sentimento, e eu tive esse sentimento ali dos grupinhos, que era com o intuito, assim, para me prejudicar, sabe, eles não viam a hora de cassar o meu mandato, sabe. Tinha gente dentro desses 10 que gostaria de votar contigo? Não tinha, precisamos falar de nomes, tinha assim, gente da base que queria votar comigo. Não votou porque ele sabia que eu não tinha os 5 votos necessários ali, sabe? E não tinha certeza dos outros colegas ali, sabe? Mas tinha. Fui procurado pelo colega, me deu um abraço, sabe? Eles votaram assim, sabendo da minha inocência, sabendo de toda a armação política. Eles votaram, sabendo disso aí. Porque a questão era assim, um julgamento político, não um julgamento de verdade, assim, sabe, com provas e tudo, sabe. A única prova que eles tinham era esse sprint, que nem vocês mostraram ali, sabe, e que nem a relatora falou, que saiu no jornal. Tá, mas o que saiu no jornal, tu entendeu? Vamos falar de jornal, vamos falar de imprensa, vamos falar de como é que tu te sentiu condenado anteriormente pela opinião pública, por parte da opinião pública. Quero saber de ti se teve vontade de renunciar em algum momento, quero saber de ti qual é o teu sentimento em relação a essa moça. Puderes falar com a gente, evidentemente, na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465.
A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Estação Hamburgo de volta nesta quarta-feira, hoje dia 10 de junho. A gente está tendo a oportunidade de conversar com o vereador enfermeiro Vilmar a respeito desse processo dos últimos meses que acabaram culminando na sessão da última segunda-feira na cassação do seu mandato, mais conhecido como anteontem, vereador. E eu desde já lhe agradeço muito por ter confiado em estar conosco aqui, falando pela primeira vez publicamente sobre todo esse ocorrido. Respeito demais o senhor, assim como respeito a moça também, e tenho as minhas opiniões pessoais que em alguns momentos já externei. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com a diferenciação daquilo que é a justiça pelo ponto de vista político e outra coisa é a justiça do ponto de vista criminal, né? Em ambos os casos, as consequências são dramáticas para quem está vivendo tudo isso, né? E evidentemente o que todos nós cidadãos esperamos é que a justiça seja feita e que acho que nenhuma mulher merece ser aviltada, de alguma forma se sentindo atacada, seja com 17, 27, 37, 67 anos, enfim. Assim como nenhum homem também merece. Então, independente de qualquer coisa, a gente quer que o senhor tenha um julgamento justo, né? E que aí a justiça seja devidamente feita. O senhor já falou um pouco do seu sentimento, de que esse julgamento não foi justo, né? Agora, tem um tribunal, enfermeiro, que é implacável e que vem muito antes do rito processual de qualquer outro tribunal, que é o Tribunal da Opinião Pública, né? Recentemente do Facebook, né? Dessas redes sociais, antes muito de boca em boca, sempre muito estimulado pela opinião pública, a opinião pública pelos formadores de opinião, né? Sejam eles jornalistas, comunicadores, enfim, as pessoas que têm um microfone à sua frente, a caneta, o papel, uma câmera de televisão. De alguma forma, o senhor acha que foi injustiçado por essas pessoas que formam opinião? Olha, eu estive observando alguns comentários assim, desde o início, desde o ano passado. Muitas pessoas ali que fizeram comentários são pessoas que eu não conheço. São pessoas que não estão no meu vínculo de amizade, são pessoas de outros municípios, são pessoas que não votam em ninguém na nossa cidade. Todo político tem algum problema, então eles não conseguem encontrar um político ideal. Muitos CCs, cargos de confiança, que fazem comentários fakes, que tem de fakes assim, sabe? Perfis fakes? Perfis fake, para comentar e para denegrir a imagem. Vocês tentaram levantar um deles, né, doutor? Não foi possível. Sim, inclusive no juízo criminal, né, na verdade a delegacia aceitou, né, o nosso pedido de oficiamento ao Facebook, né, o Conselho de Ética não aceitou. Também. Desculpa interromper o senhor. Então, em nenhum momento assim eu me abalei, sabe, pelos comentários na rede social, tanto que, respondendo a pergunta anterior, eu em nenhum momento pensei em renunciar ao mandato, porque eu não sou culpado. Por que eu vou renunciar ao mandato se eu não sou culpado? Tanto que eu levei até o fim ali, sabendo e preparado psicologicamente, assim, que eu ia sofrer uma derrota. Mas a gente vai trabalhar, a gente vai se erguer novamente, a gente tem um trabalho pela frente. Meu trabalho não se resume apenas numa votação ali na Câmara de Vereadores. A gente tem muito trabalho e isso corresponde ao grande número de apoio que eu tenho recebido nos últimos dias. É só olhar minha rede social,
o Facebook, a minha página, ali o meu Instagram, a quantidade, assim, só pelo WhatsApp, eu acho que devo ter recebido umas 500 mensagens de apoio de pessoas que eu nem sabia que tinham o número do meu celular, mas elas conseguiram de alguma forma. Outras ligaram, outras deixaram recados, assim, então eu me sinto muito, sim, injustiçado, sabe? O jornalista Martin Behrend sempre foi muito crítico ao seu trabalho, né? Sim. Eu vi uma postagem dele hoje exatamente destacando pessoas que... Realmente. Numa comoção Realmente de parte do seu... O Martin sempre foi um jornalista, e é um jornalista combativo, e sempre fez reportagem desde do primeiro ano do meu mandato de vereador, sabe? E realmente ontem ele fez um comentário bem diferente do que a gente estava acostumado. Realmente colocou lá que dezenas de pessoas estão me apoiando. Por quê? Porque elas conhecem a minha índole, conhecem o meu caráter. Eu entro dentro das casas das pessoas, entro e saio, tenho convívio familiar com muita gente, com filhas de meus amigos, adolescentes. Sempre tive. Se tu for olhar nas respostas que eu tenho na minha página, em Facebook, das pessoas que me apoiam, 90% são mulheres. 90% são mulheres. E jamais eu cometeria algo errado sendo um político, sendo uma pessoa visada, entendeu? Que tem que ter um comportamento diferente, né? Porque representa toda a comunidade da nossa cidade. Então, eu nunca faria algo errado, sabe, que pudesse assim prejudicar tanto a minha imagem ou outra pessoa, sabe? Porque o que eu não quero que faça para mim, eu não quero fazer para outras pessoas também. E assim é a vida. E agora vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar bastante. Sou candidato, vou concorrer novamente, sabe? Sou pré-candidato, sabe? E a gente vai trabalhar bastante aí para chegar no nosso objetivo. A cassação ela não prevê imediatamente a perda dos direitos políticos? Não, a questão da elegibilidade ela é analisada no momento do registro da candidatura, né? Então, obviamente que há uma discussão, uma evidente discussão em função da perda do mandato, há uma discussão, né? Mas não há uma definição ainda 100%, né, dizendo, olha, está livre, pode concorrer, né? Tem que se trabalhar essa questão. E essa questão também vai ser trabalhada, inclusive juridicamente, agora a partir da perda do mandato. É um dos desdobramentos da questão política. Exatamente. Não tem nada a ver com a questão criminal aí. Exatamente, da questão política. Da questão criminal é outra, né? Se houvesse um trânsito em julgado lá de condenação criminal, que muito provavelmente não haverá e não acontecerá, aí também seria inelegível, né? Sequer pode votar. Certo. Dudu. Na Justiça da Câmara a gente viu o que aconteceu. E agora na Justiça do Tribunal. O que se espera e o que já foi feito pela defesa? Muito bem. Pedir licença novamente aqui. Bom, nós temos alguns questionamentos judiciais ainda a fazer, né? Alguns desdobramentos. Um deles decorre do rito, tá? De como ele foi dado andamento. Isso ainda está pendente de análise. O Tribunal de Justiça, ali no domingo, vocês ficaram sabendo uma decisão do desembargador, mas foi uma decisão que nós chamamos de incognição sumária, né? Olha, neste momento prefiro não acolher, mas ele ainda pode ser acolhida, essa tese, por meio de um chamado agravo interno. Por que isso? Né? Vocês devem se lembrar do processo de perda de mandato, de cassação de mandato de um vereador de Sapiranga? Isso. Mas especificamente de um deles, eu lembro bem que isso foi levantado, inclusive, sobre o andamento do processo na Justiça, só que lá a defesa não conseguiu nada. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores de Sapiranga aplicou o rito do Decreto-Lei 201 de 67. Que é o quê? A leitura do expediente, que é o processo ético, a oportunidade para cada um dos vereadores se manifestar sobre o processo administrativo, né? A oportunidade da defesa falar por até 2 horas,
certo? Uma sustentação oral. Como é que aconteceu a votação da perda do mandato do enfermeiro Vilmar? Foi projeto de resolução, leitura do projeto de resolução, aperta na tecla da votação digital e aparece no painel. Tão simples quanto alterar o horário do expediente, né? Um projeto de resolução que modifica talvez o horário do expediente em função da pandemia seria votado desta forma, e a perda do mandato de um parlamentar também votado desta forma por simples adesão, né? Isso está longe de ser oportunidade de defesa. Então, o que aconteceu? Os 14 vereadores, vamos dizer então 10, né? Porque 3 eram do Conselho de Ética, o vereador também tinha ciência do processo, outros 10 não encostaram no processo ético administrativo e votaram o projeto de resolução sem saber de absolutamente nada. Isto não pode ser permitido. E isso será, obviamente, discutido na Justiça. Entre também outras questões daí mais técnico-jurídicas. Doutor, acredita na possibilidade de reversão da cassação? Sim, acreditamos bastante na possibilidade de reversão e também, pelo menos, uma atribuição de efeito suspensivo ao projeto de resolução para fins de que não seja reconhecida uma eventual inelegibilidade, para que ele possa São dois movimentos, concorrer. Então, não necessariamente concomitantes. Exatamente. Doutor, uma dúvida que eu tenho que é jurídica daí. Em relação ao senhor disse do Tribunal de Justiça, no domingo, da decisão do desembargador. Se hoje, vou pegar um exemplo básico, se hoje ele for lá e disser que está suspensa a votação, essa votação, esse resultado, ele é suspenso na Câmara também? O resultado final, por uma decisão do desembargador. Ele é anulado a partir Ele é anulado, isso. Sim, é anulado, sim. A votação do projeto de resolução perde eficácia, perde validade. Então, se hoje um membro da Justiça, um membro do TJRS, vir e pedir a suspensão, a votação é anulada. A suspensão do processo ético, está dizendo, sim. Ético, certo. Mesmo que talvez ele tenha, por si só, transcorrido já? Porque na verdade, tecnicamente, não tem como suspender o processo ético porque ele já encerrou, né? Mas, ainda que já tenha ocorrido a votação do projeto de resolução, essa decisão judicial, né, ela diz, olha, volta um pouco para trás, né? Olha, eu estou entendendo uma ilegalidade nesse ponto, então eu quero que volte a este ponto. E essa decisão ela pode ser monocrática ou seria o colegiado a dá-la? Agora seria, como houve uma decisão monocrática, né? Nós entramos com agora um agravo, estamos produzindo, né, um chamado recurso, enfim, e este recurso ele tem duas oportunidades. O desembargador que deu a decisão pode fazer seu juízo de retratação e dar uma decisão monocrática diversa. Ou ele pode decidir, olha, não tenho certeza, vou deixar para a Câmara julgar junto comigo, né? Que é o mais provável, é o mais assim consciente, inclusive, né? É o caminho natural. É o caminho natural. O desembargador, né, diz, olha, é uma não solução, vai ficar só no meu ombro, vamos dividir essa responsabilidade. O Poder Judiciário realmente evita muito interferir nas decisões do Poder Legislativo, salvo em questões de evidente cerceamento de defesa ou erro de procedimento, que é o que a gente vem levantando. Como fica a vida, Vilmar? De alguma forma, o teu trabalho foi prejudicado ao longo de tudo isso? Chegou a sofrer um PAD, né? Realmente, eu sofri, sim, tu estás trabalhando? Estou trabalhando. O PAD já me ligaram 2 vezes para ver se eu aceitava que fosse arquivado esse PAD. Eu não aceitei esse arquivamento. Comuniquei aos meus defensores, que também não tinham recebido, né, cópia desse relatório ali, solicitando então o arquivamento, né, uma advertência. Então, não aceitei a advertência, a gente vai discutir isso aí.
Mas dentro da fundação está tranquilo ali, sabe? E a vida continua. Eu continuo ainda fazendo a mesma coisa, que é atender a comunidade. Os meus assessores agora, que eram funcionários da Câmara, agora viraram assessores comunitários. Então a gente tem uma equipe montada ali para atender a comunidade. Vou continuar fazendo agora como cidadão, como ex-vereador e como cidadão hamburguense, a minha fiscalização. Dá mais vontade? Dá mais vontade, sim. Estou com mais ânimo, com mais energia, mais gás para buscar mais do que eu imaginava que eu pudesse, entendeu? Ainda mais agora com esse apoio que estou recebendo da população, da comunidade, sabe assim, ó, isso me deixa feliz, sabe? Me deixa feliz. E ontem recebi, por exemplo, uma mensagem de uma amiga que disse: Vilmar, estou te defendendo aqui, olha, não sei se vocês não vão me botar um processo, entendeu? Eu disse: continua assim. E em relação ao meu choro essa semana, por que eu chorei? Tu entendeu? Eu estava forte, firme, assim, sabe? Jamais imaginaria. Porque eu comecei a receber mensagens pelo WhatsApp, assim, de amigas eleitoras chorando, sabe? Daí eu lembro que a Estela mandou, sabe? A Telita mandou, e isso me emocionou, sabe? E daí eu acabei, você entendeu, passando por aquela situação assim, mas faz parte da vida, sabe? Um dia tu ganha, outro dia tu perde, mas já levantei a cabeça, já estou pensando, entendeu, me organizando em reuniões, em caminhadas pelos bairros, sabe? Então não vai mudar nada, entendeu? Se a intenção era me calar, se a intenção era me tirar do cenário, não. Eu sou novo, tenho 44 anos, entendeu? 44 anos, então eu posso, se eu fizer um trabalho legal na comunidade, eu posso voltar ainda para a Câmara de Vereadores. Porque as pessoas me conhecem, sabem que eu sou do bem, sabe? Eu não desejo, assim, ó, mal a ninguém, sabe? Eu não consigo guardar ódio, rancor, assim, das pessoas, sabe? E, de repente, esse pode ter sido, sabe, um dos motivos para mim ser o alvo mais fácil, assim, para ser caçado. Porque tenho certeza, se eu fosse uma pessoa assim perigosa, sabe, uma pessoa assim do mal, eles não tinham nem chegado perto, assim, sabe, para me denunciar no Conselho de Ética. Mas como eu sou uma pessoa do bem, sabe, assim, não faço mal para uma mosca, tu entendeu? Eu quero o bem de todo mundo, não guardo mágoa de ninguém. Tem endereço. Também é um motivo, né? Ô Vilmar, deixa eu te perguntar isso mesmo, que é uma pergunta indigesta, mas preciso te perguntar jornalisticamente falando. Qual é o teu sentimento em relação a essa moça? Olha, não quero falar detalhadamente nada, sabe, porque está correndo segredo de justiça, sabe, mas pena, a única coisa, assim, sabe, não precisava ter feito tudo isso que ela fez para me prejudicar, sabe, até porque tinha um carinho especial pela família dela, sabe, por todos eles, sabe, eu jamais imaginava, isso me entristece só de lembrar. Me deixa muito triste, mas pena, a única coisa que eu tenho. Dudu, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Estamos chegando ao final. Perguntas são muitas, né? Muitas. Eu recebi... Escolhe uma. Recebi, é a última aqui. Opa, acho que isso aí. Que voou um negocinho aqui junto. Não voou? Voa. Aqui voou. Não tem problema. Não tem problema. Depois a gente ajeita. Eu recebi informações de pessoas também da comunidade, pessoas do seu bairro, que falavam sobre o seu trabalho em relação à saúde, né? Eu vou até dizer um dos relatos dessa pessoa, que é uma pessoa que trabalha na minha casa, que é a Vera, né? Ela é uma pessoa educada, ela disse para mim, querida, e disse para mim assim: Dudu, olha, em relação a isso eu só tenho a dizer uma coisa: o Vilmar, se a gente precisasse de alguma coisa em relação à saúde, a gente ligava para ele, né? Se a gente pudesse, um auxílio em relação a isso. Então eu gostaria de perguntar para o senhor: quem era o vereador Vilmar dentro da Câmara que incomodava tanto, não aos vereadores, mas a outras pessoas? Eu, assim, ó, até vou contar, né, na última eleição ali, eu acabei fazendo mais votos do que um vereador, que se aproximou muito próximo dos votos que eu fiz, sabe? E essa pessoa, esse colega vereador, ficou em depressão por 14 dias. Porque eu fiz mais votos que ele. Eu acredito, pelo meu jeito de conversar com as pessoas, de cumprimentar, a gente olha no olho da pessoa, sabe?
pelo carinho que eu trato as pessoas. Eu já cansei de ir numa casa assim que fazia 2 meses que eu não ia e já sabendo que a pessoa estava muito brava comigo. No momento que eu chego lá, totalmente a forma como eu trato assim muda completamente. Já saio de lá dando um abraço assim na pessoa. Mas a forma como eu combatia. Eu estava disposto e estou sempre disposto e sempre disse que quando eu decidi que eu ia ser oposição ao governo, que era bom, que era errado, eu sempre pensava, eu dou minha vida pela população. Se tiver que trocar a minha vida para as pessoas serem chamadas na oncologia, para as pessoas serem chamadas para fazer um exame, eu daria. Eu estaria disposto. Eu daria a minha vida para as coisas melhorar. Trocaria a minha vida, trocaria a minha vida pela vida das outras pessoas. Então, essa era a disposição minha como vereador dentro da Câmara. Se fosse para melhorar, não tinha problema. Eu estava junto, mas quando era uma coisa errada, eu não conseguiria. E mais por coisas que a gente acaba sabendo pelos bastidores, Rodrigo, e a gente não tem aquela prova, entendeu? Que a gente poderia fazer, sabe, uma denúncia, tanto no Ministério Público, na Justiça, sabe? Mas a gente sabe o que está acontecendo. E esse saber, muitas vezes, nos deixa mais com vontade de fiscalizar e tentar chegar naquele objetivo, que é tentar pegar, entendeu? Furungar aquilo que é público para representar a população, para as coisas andarem certo, para não andar errado as coisas. Eu queria as coisas certinhas, tanto na saúde, que o dinheiro do município seja gasto de forma certa, transparente, na saúde, na educação, na segurança, sabe? E eu via muitas coisas erradas, então eu não podia compactuar. Eu poderia, por exemplo, ter 30 cargos lá e tá bem, tu entendeu? Tá bem assim, olha, mas não, eu preferi ficar do lado da população. Ô, Vilmar, então no começo do mandato vocês estavam todos não, um grupo de 9 vereadores muito fechados, né, muito unidos. Elegeram os 2 primeiros presidentes da Câmara e no momento seguinte essa quebra desse acordo, né? Teria feito alguma coisa diferente, Vilmar? Sim, não votaria e não quebraria o acordo, entendeu? Porque no momento que nós demos o poder para o PMDB, cara, o primeiro ano o PMDB já não cumpriu a palavra comigo. E no primeiro ano o PMDB se organizou para me derrubar da Câmara. Me arrependi. O arrependimento que eu levo, que eu carrego, vai ser para sempre, entendeu? No momento que nós demos a oportunidade para eles assumir a presidência da Câmara. Foi aí que começou os problemas, entendeu? Muito bem. Senhores, quero reforçar esse agradecimento a por ter estado conosco. Coloco sempre à disposição as câmeras, os microfones da nossa Vale TV para ti, Vilmar. Doutores, a gente está chegando ao final do nosso espaço. Eu gostaria de deixar um espaço aberto para as suas considerações finais, para o seu ponto final. Posso começar com o doutor Alexandre? Doutor Alexandre Pienes, por favor. Com licença. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o espaço de nós esclarecermos algumas questões aqui que até então não haviam sido esclarecidas, até mesmo por estratégia defensiva. E, sobretudo, destacar que o respeito que a defesa técnica do enfermeiro sempre teve com essa composição do Conselho de Ética. Independente se é A, B ou C que formam esse conselho, o nosso trabalho sempre preza aquele juramento que nós fizemos quando nos formamos. Nós temos que fazer justiça. E como tu bem destacou, Rodrigão, o julgamento ele deve ser justo. Nós proporcionamos para os nossos clientes um julgamento justo. E nós vamos brigar até o fim sempre para que seja feito dessa forma. Independente da composição, sendo A, B ou C, D, E ou F, a luta, o procedimento, as nossas insurgências, elas seriam as mesmas que foram feitas até então. Então, destacar muito isso, que pode ser que algumas vezes pode ter pessoalizado algum ponto durante todo esse processo, que foi um processo bastante dramático, duro, com vários questionamentos muito contundentes, tanto na comissão, no conselho, quanto na via judicial. Então, deixar bem claro isso. A gente não faz críticas aqui ao Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, mas sim a forma em que foi conduzido o processo. Deixar isso bem claro, né? Que
Nunca, jamais pessoalizamos os processos. Muito obrigado. Mas a gente sempre busca um julgamento da forma mais justa possível. Doutor Luciano Manini, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Seu ponto final, doutor. Muito obrigado. Nós que agradecemos aí pela oportunidade, né? E também corroborar aí as palavras do doutor Alexandre para dizer que, de fato, independente de quem estava no Conselho de Ética, nós faríamos a mesma defesa técnica. Nós temos um grande respeito por todos os vereadores. Inclusive, a Tita é do mesmo bairro do meu pai, ela conhece a minha família, eu conheço a Tita há longa data, o inspetor Lúcio também, a gente sempre se tratou com muito respeito e tive a oportunidade de conhecer o vereador Enio Brizola com mais profundidade e adquirir um profundo respeito também por ele. Então, realmente, o Conselho de Ética agiu como deveria agir na questão política, que a gente sabe que é assim que funciona, e talvez se fosse outros membros também seria da mesma forma, então não tem nenhuma crítica direta a eles. Isso é o papel deles, né? Como políticos e a condução que entenderam necessária naquele momento, então não tem crítica alguma em relação a eles, né? E o respeito sempre foi muito grande, mútuo, né? Então seria isso. Enfermeiro Vilmar Emílio Hemming, obrigado pela tua presença, que tu encontre conforto, como parece que estás buscando, e que a justiça seja feita independente do seu resultado. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fico sempre à disposição. Dizer que eu gostaria que tivesse sido um julgamento assim imparcial, mas foi parcial. Inclusive, eu não fui ouvido pelo Conselho de Ética. Então, eu vou contar, e o conforto que eu vou encontrar daqui para frente é com os meus amigos, meus apoiadores, as pessoas que estão do meu lado, que estão me dando força. E é aí que eu busco a minha energia para trabalhar ainda mais pela nossa cidade, nossa querida cidade de Novo Hamburgo, que pode sempre contar comigo. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela oportunidade. Dudu Nilson, é isso? É isso, né? Mais uma vez estamos aqui. Quero agradecer ao convite, agradecer aos senhores que estão aqui conosco nesta noite. E que, independente de provas, independente de tudo que acontecer, que os fatos reais possam aparecer no resultado final. Esse é o nosso desejo, o desejo de toda a sociedade hamburguense, pelo que nós sabemos. Sempre pela justiça, né, Dudu? Sempre pela justiça. Acho que isso é muito importante. Agradecendo. Boa noite a todos. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa quarta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã, ainda não ao vivo, né, mas com um programa inédito, fresquinho, novinho, a partir das 21 horas com vocês. Até lá.